homem que não tem mulher nenhuma, ele tá no meio do deserto, sem água. Ele tá desesperado. Tem uma palavra mágica que você diz pra ela e ela se apaixona por você. As mulheres não veem atração física da mesma maneira que nós, homens, vemos. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Você já se perguntou o que realmente faz uma mulher se apaixonar e se manter apaixonada por um homem? A maioria dos homens pensa que só tem a ver com a sua aparência física, com o tanto de dinheiro que você tem e com a sua lábia. E esse é um dos maiores erros que os homens cometem. Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como funciona a mente feminina e os 4 princípios que todo homem precisa ter se quiser criar interesse e manter esse interesse. Não tem nada a ver com nenhum truque barato ou uma palavra mágica, que muitos homens acham isso. Muitos homens acham que você tem uma palavra mágica que você diz para ela e ela se apaixona por você, ou algum presente que você compra para ela. Esse vídeo é sobre como você se posiciona. Antes de começar, você sabe que muitos homens passam por esse tipo de problema também com as mulheres, sobre como manter o interesse, sobre não saber o que você está fazendo de errado. Então, se você quer que mais homens tenham acesso a esse tipo de conteúdo, já deixa o like nesse vídeo. Também, se você quer ir mais fundo e aprender exatamente como fazer parte do 1% dos homens que entende como a mentalidade feminina funciona, eu deixei o link pro meu livro aqui na descrição abaixo. Então agora vamos pro vídeo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que tipo de valor que você está oferecendo? É um tipo de valor genuíno ao ponto de vista delas? Ou você está simplesmente oferecendo isso esperando que ela faça algo em troca por você? Essa é a questão mais importante a princípio. Pensa assim, você sempre teve aquela tia ou aquela avó que quando você era jovem te dava aqueles presentes que você nunca queria. Agradecia e tal, mas você sabia que você nem queria aquilo. Será que esse é o tipo de valor que você está oferecendo para uma mulher? Você acha que você está conseguindo entregar algo que elas realmente valorizam subconscientemente? Porque o ponto também não é sobre o que você acha que elas valorizam de maneira racional da sua perspectiva como homem. Não é sobre o que você gostaria que elas valorizassem. Você tem essa equação na sua mente. Eu fiz tanto por ela. Então, se eu fiz tanto por ela, igual a ela fazer tanto por mim. E o pior de tudo isso, não é nem o que elas mesmas dizem. Ela vai te dizer que ela valoriza ou que ela se interessa por alguma coisa que você faça por ela ou que você não está fazendo, mas as atitudes dela vão ser completamente contrárias ao que ela está dizendo. O que as mulheres valorizam não tem nada a ver com o que você gostaria que elas valorizassem e não tem nada a ver com o que elas dizem que valorizam. O que a gente tem que olhar é a biologia delas, como ela foi programada a se atrair por algo durante milhares de anos de evolução. Então vamos para o primeiro ponto que parece óbvio: atração física. Primeiro, as mulheres não veem a atração física da mesma maneira que nós, homens, vemos. A sua primeira interação com uma mulher, a primeira impressão que ela tem de você é completamente diferente da primeira impressão que você tem dela. Ou seja, se você é um cara bonito, você vê uma mulher bonita, você acha que ela te vê da mesma maneira que você vê ela. Mas não é. É completamente diferente disso. Ela vai dar muito mais valor a outros fatores que, para os homens, muitas vezes passam despercebidos. Por exemplo, a maneira como você se veste. Tanto a maneira como você se veste representa realmente quem você é e a sua visão sobre si mesmo. Segundo, a sua linguagem corporal, a maneira como você se mexe, a maneira como você fala, a maneira como você olha ela nos olhos ou não. Terceiro, seu nível de saúde, seu condicionamento físico. Você cuida do seu corpo, você cuida da sua aparência. Dá pra ver que você realmente é uma pessoa que tem a sua mente e tem o seu corpo sob controle. Próximo, nível percebido de recursos. Não quer dizer que você precisa ser milionário, não quer dizer que você precisa ser o cara mais rico do mundo. Só quer dizer que você tem a sua vida no controle. Você tem alguma coisa que você se orgulha disso. E mais importante, mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você tenha isso ou aquilo, você não precisa provar nada para ela, especialmente no começo do relacionamento. Porque a gente quer que ela se atraia por você, por quem você é. O próximo é status social percebido, ou seja, as pessoas ao seu redor te respeitam, sabem quem você é. E por último, obviamente, a sua genética, né? Essa é a dura realidade. Você é um cara muito baixo, muito abaixo da média fisicamente. Isso vai te prejudicar. Qual que é a boa notícia? Se você fizer tudo ao seu alcance para conseguir chegar à melhor possível aparência física que você pode ter, você vai ter mais mulheres do que você consegue lidar. Lembre, esse é só o primeiro ponto de 4. Então, se você fizer esses outros 3 que eu vou explicar no vídeo, você
tá feito. Porque 99% dos homens não sabe e não faz isso. Então agora vamos para o segundo ponto dos 4, que é valor e força interior. Significa você ter valor inerente. Muita gente confunde isso com arrogância, mas a diferença entre valor inerente e arrogância é que quando você se vê como um cara arrogante, quer dizer que você está tentando mostrar para os outros que eles estão abaixo de você. Então você tenta diminuir os outros para parecer que você está acima. Isso é arrogância. Valor interior, entretanto, é outra coisa. É você saber quem você é você reconhecer que você não é perfeito, mas ter a confiança nas suas atitudes, no seu dia a dia e ser seguro sem precisar rebaixar ninguém. E no final do dia, as mulheres sempre vão acabar concordando com a sua visão real de quem você é. Você intrinsecamente percebe que você é uma pessoa insegura, que você é uma pessoa que não tem confiança em si mesmo. Ela vai perceber isso 100% das vezes. Pode não ser no primeiro encontro, mas numa escala curta de tempo ela vai perceber isso. E isso vai acabar com o relacionamento 100% das vezes. Isso que eu falo, muitas vezes os caras que ficam fazendo coisa para impressionar a mulher, comprando coisa para ela, fazendo isso, fazendo aquilo por ela, cedo ou tarde ela percebe que você é inseguro por dentro e é por isso que você fica tentando comprar coisa para ela. Porque você sabe que o seu valor interno não é autossuficiente para ela ficar com você. Por isso você precisa depender de coisas externas para que o interesse dela em você continue se mantendo. Portanto, esse valor precisa ser realmente genuíno, precisa saber realmente quem você é e o que você quer. Trazer qualquer mulher para sua vida sem ter isso vai ser somente dor de cabeça. Agora eu vou te dar algumas ferramentas práticas para você testar, né, se você é esse tipo de pessoa, se você é o tipo de pessoa que tem orgulho de si mesmo. Primeiro, não ligue para nada que ela pense sobre você ou que ela diga sobre você. O seu objetivo não é fazer nada para agradar ela, nada para impressionar ela. Sim, fazer o que você acha que é certo, o que você quer fazer. E você tem que viver para agradar a si mesmo, e não ninguém mais. Segundo, pare de tentar fazer ela gostar de você. Se você é o homem, você é o prêmio. Em qualquer relacionamento, você é o líder, senão esse relacionamento inevitavelmente vai falhar. Terceiro, tenha padrões claros. Tenha expectativas claras de uma mulher. Se ela não se encaixa nessas expectativas, se ela não se encaixa nesses padrões, você tem que estar 100% ok em ir embora. E tá tudo bem. Ela precisa se qualificar para você. E é isso. Você usando esses exemplos práticos a seu favor, você vai realmente intrigar ela e fazer ela pensar: nossa, quem é esse cara? Esse cara é diferente dos outros. Outro ponto muito importante que mostra esse valor interior, mostra essa força interior, é você não reagir a nada. Não reagir a provocações. Não reagir a testes. Se ela faz algum comentário à sua roupa, ou seu cabelo, ou alguma coisa sobre você, você não deve reagir a isso. Você não deve mostrar para ela que ela controla você dessa maneira. Se ela disser alguma coisa, você simplesmente sorri, aceita isso como se fosse um elogio. Outro ponto importante, quando você está conversando com ela, vamos supor que você está no primeiro encontro com ela, e aí você está contando uma história, de repente chega o garçom e interrompe. Não continue falando essa história, a não ser que ela peça para você fazer isso. Ela fala: ah, e aí, mas e aí, o que aconteceu? Como terminou essa história? Aí você fala: senão você não precisa falar mais nada, muda de assunto. O ideal é que ela fale 80% durante todo o encontro. Quando você for falar, tente fazer pausas de 2 a 3 segundos entre frases. Porque se você faz essas pausas, pode ser que ela queira falar alguma coisa entre essas frases. Então, o objetivo é sempre deixar ela falar o máximo possível. Quanto mais ela falar, melhor para você. Mas é isso. Desses 4 valores, eu acho que esse de força interior é o pilar mais importante, porque é esse valor que vai fomentar o relacionamento. Se você não tem isso, tipo, não tem nada que você possa fazer para substituir isso, que uma hora ou outra a sua máscara vai cair, uma hora ou outra ela vai ver quem você realmente é. E isso vai te prejudicar e vai inevitavelmente acabar com o relacionamento. Força e valor interior é o mais importante. E sabe agora qual que é o maior indicador de que um homem não tem força e valor interior? Ciúmes. Ciúmes e controle. Se você
fica com ciúmes, se você tenta questionar o que ela faz ou o que ela deve fazer, isso mostra duas coisas. Primeira, que você é emocional demais. Segunda, que você a coloca acima de si mesmo. Por alguma atitude que ela faça, ela vai conseguir te desestabilizar. Lembra que eu falei sobre reação? Quanto menos você reage, mais ela vai perceber que você sabe que o seu valor é insubstituível. Quanto menos você reage, mais ela percebe que você, primeiro, sabe qual é o seu valor e que ela é substituível. Ou seja, o seu valor e a sua confiança em si mesmo é tão alto que você vai ter outras mulheres interessadas. Portanto, se você vai ter, ela é só mais uma. Não só mais uma, tipo, descartável, mas só mais uma que, se ela não corresponder às suas expectativas, vão ter outras tão boas quanto ela. É isso. Esse que é o ponto. Se ela fizer algo que você não gosta, por exemplo, olhar para outro cara, ou qualquer tipo de atitude que você veja como desrespeito, você simplesmente não tem que reagir, não tem que fazer nada. Você tem que simplesmente falar: eu não gostei disso, eu vou embora. E ir embora. Pronto. Acabou. Nada, nada mais. Sem emoção, sem nada. Se for o caso, se não for algo muito sério, você pode dar uma segunda chance. Mas lembra que cada segunda chance que você dá, o interesse dela por você cai. Mesmo ela não dizendo isso, mesmo ela dizendo exatamente ao contrário. Desde o início, a mensagem tem que ser: esse cara, eu não posso brincar. Esse não tolera desrespeito. Isso tem que ser especialmente se vocês já tiveram intimidade dentro de quatro paredes. Se ela já esteve com você intimamente e mesmo assim continua te desrespeitando, é porque ela não te valoriza e, mais importante, ela não valoriza a si mesma. A mulher que se valoriza, a mulher que é seletiva, a mulher que é escassa, ela vai olhar pro cara e falar assim: nossa, eu já fiz isso com ele e eu não quero perder isso para ter que ir para outro. Eu me valorizo, então eu vou ter que conceder a algumas coisas e eu vou ter que corresponder às expectativas dele. Eu não vou poder desrespeitar ele. Esse é o pensamento de uma mulher boa. E eu tô falando isso em teoria, mas isso é algo muito difícil para você fazer, especialmente se você não tem muita experiência. Porque quanto mais bonita ela for, mais você vai querer ficar, mais você vai querer fazer coisas para agradar ela. E é exatamente por ser tão difícil de você fazer isso que eu tô falando que isso funciona tão bem. Porque quase nenhum homem faz isso. A maioria dos homens são completamente desesperados. As mulheres bonitas passam a vida toda ouvindo sim para tudo que elas fazem. E quando elas ouvem o não, elas choram e aí esse não se torna sim. Entende? Então você precisa ser diferente desses homens. Se você for diferente desses homens, você vai ter resultados diferentes do que eles têm. E o principal motivo que torna um homem diferente é a capacidade de ir embora, virar as costas, sem olhar para trás e sem reagir. O mais importante de tudo isso, dessas lições, tanto a de valor interior, quanto agora a questão do seu controle emocional, é que isso não pode ser algo que você aprende nesse vídeo e usa como mulher e você acha que pronto, você pode viver dessa maneira. Não, por quê? Porque você viveu durante a sua vida, durante a maior parte da sua vida, de uma maneira, projetando o que você acha que é uma mulher, ou o que você acha que deve ser o seu relacionamento com uma mulher. Isso é quem você é agora. Você está assistindo esse vídeo aqui e você está abrindo uma nova perspectiva sobre como você vê os relacionamentos, certo? Só que para que isso realmente funcione na sua vida e você consiga ter resultados expressivos numa escala de tempo longa, você precisa fazer com que esse conteúdo se torne parte de você. Como você faz para que esse conteúdo se torne parte de quem você é, da sua identidade, e não somente uma máscara que você está colocando? Você precisa assistir esse vídeo várias vezes e, mais importante, você precisa treinar isso com várias mulheres diferentes para que isso se torne parte de você. Esse que é o ponto. Bom, vamos agora para o próximo ponto, que é o que? Pré-seleção. Uma das qualidades mais importantes que toda mulher procure um homem. Nenhuma mulher vai te dizer que isso importa para ela. Só que os homens que sabem, sabem. O que é pré-seleção? Pré-seleção significa que quando ela percebe que você é o tipo de homem que tem várias outras opções, o interesse dela por você aumenta. As mulheres não gostam do cara que traia ou que seja infiel. Elas gostam do cara que poderia ser infiel se ele quiser. Muitos homens notam isso e dizem: quando você tá em um relacionamento, parece que outras mulheres se interessam por você, mais do que aconteceria se você estivesse solteiro. Se você usa aliança, parece que você, de alguma maneira, tá mais atraente, certo? Isso, meu amigo, é a pré-seleção agindo. Se a mulher sabe que você poderia estar com outras, mas você escolhe ela, o interesse dela cresce, mesmo que ela nunca admita isso. É como vendas. Quando um cliente
elogia um vendedor para o outro, o trabalho do vendedor já está 50% feito. Porque o cara que ele confia já fez o trabalho por ele. E nos relacionamentos, isso também acontece de forma subconsciente. Basta você estar cercado de mulheres tão atraentes quanto ela para que o desejo dela aumente, sem você precisar fazer absolutamente nada. Qual que é a ironia nisso tudo? Para nós homens, essa lógica é oposta. Imagina que você vê uma mulher linda no bar. Ela é exatamente o seu tipo, exatamente como você gosta. Só que de repente, você vê 5 caras daqueles rasgados, daqueles fit, chegando, cercando ela. Se você é homem, isso vai te desanimar. Mas para as mulheres isso funciona ao contrário. Se elas veem um homem, mesmo que esse homem seja comum, rodeado de mulheres bonitas como ela, a atração vai crescer. É o instinto feminino dela dizendo que esse homem já foi aprovado por outra, ou seja, indiretamente você já está conquistando ela. Vou te explicar isso agora de uma maneira mais prática. Quando você conhece uma mulher, no primeiro encontro, até nas primeiras mensagens, ela vai testar o seu valor interior, ela vai testar a sua força interior. Como ela vai fazer isso? Muitas vezes subconscientemente, jogando testes para você, para ver se você passa nesses testes, se você é confiante, se você realmente é quem você diz ser, se você não é desesperado, se você tem liderança. Esses testes acontecem de forma automática. Mas se ela percebe que você já tem outras mulheres do seu lado, esses testes, boa parte deles acabam sumindo. Porque se ele está com outras mulheres, quer dizer que essas mulheres já estão testando ele. E se elas estão do lado dele, quer dizer que ele já passou nesses testes. Então ela não precisa te testar, obviamente. Então você basicamente tem um atalho. O nível de atração dela já cresce porque outras mulheres já te validaram. Agora vamos para o próximo ponto, que é o que? Challenge. Ser um desafio. A próxima qualidade que vai fazer o interesse da mulher se manter e crescer por você é desafio. Esse talvez seja o mais importante dos 4 e também o mais difícil de você manter. O primeiro disclaimer é que ser um desafio não é você colocar uma máscara e fingir que você não está interessado, ou fingir que você não está atraído por ela. Ser um desafio é mostrar de forma natural, autêntica, que o seu tempo é valioso. Quando você conversa, marca encontros, responde mensagem, ela precisa perceber que o seu mundo não gira ao redor dela, que a sua atenção não está apenas para ela, não é automática. Lembre-se, durante todo o relacionamento, não importa se você está com ela faz uma semana ou 10 anos. A dúvida é sua aliada. Ela sempre tem que ter aquela dúvida. Será que ele está com outras? Será que ele me ama mesmo? Será? Essa incerteza na cabeça dela é o que mantém a atração. E como você cria esse tipo de incerteza para que o interesse dela continue subindo cada vez mais? É você dando espaço para ela. Você dando espaço para ela pensar em você. Você dando espaço para ela sentir sua falta. Não esteja sempre disponível. Não responda sempre as mensagens dela em 5 segundos. Mostre que você tem coisas muito mais importantes da sua vida. E ela é simplesmente algo a mais, simplesmente a cereja do bolo. Sua vida está ótima, com ou sem ela. Você não precisa dela para nada. Você precisa de água para sobreviver. Você precisa de abrigo para sobreviver. Você não precisa de mulher para nada. Esse é o ponto principal. Agora eu vou te dar um exemplo prático de como você pode mostrar que você é um desafio. Essa técnica simples se chama push and pull, ou seja, empurrar e puxar. O que é empurrar e puxar? Você elogiar ela e ao mesmo tempo se manter independente, ou seja, você elogiar e ao mesmo tempo tirar o elogio. Por exemplo, você está no Instagram e você vê que a mulher postou uma foto arrumada. 99% dos desesperados, o que eles vão falar? Nossa, como você é linda. Tem planos para hoje? Como você é linda. Vamos sair hoje? O que você pode falar alternativamente para se mostrar mais como um desafio? Ao invés de você simplesmente elogiar ela por completo, você elogia um pequeno ponto dela, um pequeno aspecto dela, seja o cabelo dela, seja os olhos, seja a pele, ou seja a roupa que ela está usando, e você desqualifica ela ao mesmo tempo. Então você elogia e desqualifica. Então você vai falar, por exemplo, seu cabelo está ótimo, ou que cabelo bonito, mas é uma pena que hoje eu estou ocupado para te ver. Entende? Então você mostra para ela que você está interessado, você mostra para ela que você está elogiando ela, só que ao mesmo tempo você desqualifica. E aí você cria essa ideia de ela se qualificar para você, que é o que você quer para manter o interesse dela crescendo por você. Nesse exemplo, você elogia, mas você mostra que você tem a sua agenda, mostra que você tem a sua vida, mostra que você está ocupado. Mas atenção, isso não é uma frase mágica, isso não vai funcionar com toda mulher, isso não vai funcionar se ela não tem
um mínimo de interesse em você. Se ela não te segue no Instagram, se ela não está minimamente interessada, não vai funcionar. Por quê? Como eu falei, se o interesse da mulher por você é zero, é impossível, não tem como você aumentar o interesse dela por você. E é isso, ponto. Você tem que ir atrás das mulheres que estão interessadas em você. O ponto é que esse tipo de frase é muito mais valiosa porque é diferente do que 99% dos desesperados dizem para as mulheres. Outro ponto importante que você precisa entender sobre como parecer um desafio para a mulher é: faça por você e não faça por troca. Não faça esperando algo em troca. Se você faz algo para a mulher esperando que ela retribua por você porque você fez isso por ela vai começar a te ressentir no longo prazo. Se você for levar ela para jantar no primeiro encontro, por exemplo, pague o jantar, mas não pague porque você espera que ela faça algo por você porque você pagou o jantar. Não compre algo para ela porque você espera que ela faça algo por você de volta. Não fique resolvendo os problemas dela. Não fica chamando Uber para ela. Não fica comprando coisa para ela se ela não faz nada por você. Porque isso só vai piorar a sua situação. Isso só vai piorar a dinâmica do relacionamento. Isso só vai parecer que ela está no pedestal. Isso só vai parecer com que ela é o centro do seu mundo. Se você parece disponível, se você faz tudo por ela, se você é o maior aliado dela, você transmite desespero. E as mulheres ressentem homem desesperado. Mais tarde, se você fizer tudo que eu estou falando nesse vídeo e ela constantemente estar se validando para você, aí sim você pode recompensar ela, fazer coisas por ela. Quando eu tô falando sobre isso, não é só sobre essas coisas grandes. São pequenos atos que, desde o primeiro encontro, que te prejudicam. Por exemplo, vamos supor que você está em um bar com a mulher. Você se encontrou com ela no primeiro encontro. E aí ela vai no banheiro e ela fala: segura minha bolsa ou segura meu drink. Você não vai falar: tá bom, sim senhora, pega aqui. Você sempre tem que fazer um desafio sobre tudo que ela pede pra você. Então você pode falar, por exemplo, sua mãe não te ensinou a falar por favor e sorrir, brincando. Aí se ela falar: segura meu drink, por favor, ou segura minha bolsa, por favor. Aí você fala: tá bom, mas só porque você disse por favor. É isso, entendeu? Você sempre tem que manter um desafio em tudo, especialmente no começo do relacionamento. As mulheres se apaixonam quando elas percebem que você tá completamente ok em estar sozinho. Você não precisa dela para nada. Dessa maneira, ela se sente livre. Dessa maneira, ela pode ser quem ela realmente é. Porque se você pedestaliza ela, ela tem que colocar uma máscara. Ela tem que ser a projeção que você fez dela. Seu valor vem de quem você é e você escolhe com quem você vai compartilhar esse tempo que você tem. Lembre-se, enquanto ela corre atrás de você, enquanto ela pensa se você está interessado nela ou não, se você gostou dela ou não, o interesse dela por você só está aumentando. Quando você age dessa maneira misteriosa, demonstra os principais valores que a gente falou nesse vídeo. Primeiro, aparência física, valor interno, pré-seleção e desafio, o relacionamento vai inevitavelmente continuar a florescer. Mas tem um asterisco grande aqui, porque quanto mais bonita ela for, mais opções ela vai ter. O que isso quer dizer? Quanto mais bonita ela for, mais experiente você precisa ser. Menos erros você vai poder cometer, porque ela tem tantas opções, ela é tão requisitada por outros homens, que um erro já vai fazer ela te dar ghost, já vai fazer ela broxar. Mas se na primeira interação, vamos supor que você é um cara excepcional, famoso, muito bonito, rico, etc, etc. Se você é um cara excepcional, ela vai tolerar mais coisas. Só que no longo prazo, você precisa fazer essas 4 coisas para que ela se mantenha atraída por você. Você não precisa fazer isso perfeitamente, você vai cometer erros. Mas a boa notícia é que a maioria dos homens não sabe disso. Alguns sabem, mas não aplicam isso. Só de você saber desses princípios e aplicar eles na sua vida real, você já está acima de 90% dos homens. Então, as chances são que se você conhecer uma mulher, ela vai te ver diferente dos outros homens com quem ela já esteve. Por quê? Porque você sabe desses princípios que 90% dos homens não sabem. E quando você entende essa dinâmica, você percebe que tudo que você imaginava, tudo que você fantasiava, tudo que você achava que sabia sobre as mulheres é simplesmente uma doutrinação, uma projeção que você fez por conta da mídia, por conta de filmes, tudo aí que você foi doutrinado desde criança. O ponto não é você ver esse vídeo e usar ele uma vez e pronto. Você precisa fazer com que esse vídeo, esses princípios se tornem parte de quem você é como pessoa. Se for só atuação, uma hora ou outra a mulher vai perceber. Ela vai perceber que no fundo você é aquele cara inseguro, que no fundo você quer fazer coisas para agradar ela, que no fundo você não é quem você diz ser.
Não existe atalho para isso, pessoal. Leva em média entre 90 a 120 dias para uma mulher se apaixonar por você, para ela sentir o que ela diz ser amor. Esse processo não pode ser apressado. Sempre termina toda a conversa com a última mensagem sendo dela. Obviamente mostra que você está interessado, mas nunca se mostre desesperado. Quanto mais você mostra que está apaixonado, quanto mais ela sabe que você ama ela, pior é para você. Aquele sentimento que você sente por ela no primeiro ou no segundo encontro, ela só vai sentir lá para o sétimo ou oitavo encontro. Pratique esses princípios. Primeiro, aparência física. Melhore o seu físico, melhore a sua aparência, faça o máximo possível para que você esteja o mais apresentável possível, seja corte de cabelo, a maneira como você se veste, a sua pele. Segundo, valor interno e força interior. A mulher precisa saber que você é confiante em quem você é e que você tem orgulho de quem você é e que você não vai reagir a ela ir embora. Terceiro ponto, pré-seleção, ou seja, ela precisa saber que existem outras mulheres que estão no seu círculo social que também estão interessadas em você. E como você pode demonstrar isso sem dar de cara? Você precisa ter uma boa conta no Instagram, mostrando que você é um cara de valor. E, mais importante, parecer o menos desesperado possível. O homem que não tem mulher nenhuma, ele está no meio do deserto, sem água. Ele está desesperado. E o último desafio. Ela não pode saber que você está interessado nela. Ela sempre tem que pensar que você talvez gosta dela, talvez não. Ela sempre tem que estar com essa pulga atrás da orelha para o interesse dela continuar subindo. Esse vídeo não vai se tornar parte de você apenas assistindo uma vez. Você precisa assistir várias vezes para que ele se torne parte de quem você é. Se você gostou desse tipo de vídeo, se eu conseguir atribuir algum tipo de valor, deixa um like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.